Boa noite, irmãos. É bom poder estar na casa do nosso Deus, amém? Bem, nós vamos dar seguimento ao estudo. Nós estamos tendo o livro de Atos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 3. À medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé, nós faremos a leitura. Muito bem, Atos capítulo 3, versículo 11 ao 26. Nós temos mais um aviso, pelo menos para dar para os irmãos, mas nós queremos fazer depois do culto, tá ok? Então os irmãos não saiam ao término do culto, não. Nós temos um aviso rápido aí para os irmãos. Atos capítulo 3, verso 11 a 26. Todos acharam? Diz amém. A palavra de Deus diz assim: E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. E este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, de podermos aqui, ó Pai, já ter louvado, engrandecido teu santo nome. E agora, ó Pai, nós rogamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, por intermédio, ó Pai, do estudo da tua palavra. Que o Senhor use esse miserável servo que sou nas tuas santas mãos, para a glória, ó Pai, de teu santo e maravilhoso nome. E que as palavras, ó Pai, que venham sair da minha boca, venham diretamente do trono da graça do Senhor. Também, ó Pai, que o Senhor nos ajude, nos abençoe a termos um coração aberto, uma mente desperta, ó Pai, para ouvir da tua palavra, entender. E também, ó Pai, ajuda-nos a praticar tudo quanto o Senhor vem aqui a nos exortar, ó Pai. Abençoa o teu povo, continua, ó Pai, colocando suas santas mãos sobre aqueles que estão enfermos, curando cada um, ó Pai, de sua enfermidade. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos? Muito bem, irmãos, nós estamos aqui diante, do segundo sermão, da segunda pregação do apóstolo Pedro, aqui no livro de Atos. Na primeira pregação, os irmãos se lembram aí que foi uma pregação poderosíssima, onde o Espírito Santo de Deus ali trabalhou, moveu o coração do povo, e o texto diz que quase 3.000 almas se converteram. Nesta segunda pregação aqui do apóstolo Pedro, houve também um milagre. Na primeira,
o milagre justamente ali do dom de línguas, aquele momento da descida do Espírito Santo ali, onde as pessoas de várias etnias, os irmãos se lembram aí, estavam ouvindo Pedro pregar na sua própria língua. Agora aqui, né, como nós vimos na semana passada, o milagre aqui era outro, né? O milagre aqui era a cura de um homem que estava já à porta do templo, já por 40 anos, pedindo esmola ali, era um paralítico, e agora aquele homem pedindo esmola encontra Pedro e João e Pedro chegando a ele, né? Ele diz, Pedro, né, diz para ele, né, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho te dou, né, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, né, levanta e anda. E aquele homem logo começou a andar. Então, o relato, né, do milagre aqui segue como uma oportunidade, obviamente, para que Pedro até mesmo venha pregar o evangelho, anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Às vezes a gente olha para as nossas vidas, né, e às vezes a gente acha que as nossas vidas não têm milagre. Mas, na verdade, a nossa vida é um milagre. Amém, irmãos? O maior milagre que ocorreu na nossa vida, nós sabemos, Deus ainda cura, né, pessoas de várias enfermidades, Deus tem curado vários irmãos nossos de várias enfermidades, mas o maior milagre que pode ocorrer na nossa vida é justamente o milagre da salvação. Amém, irmãos? Esse é o maior milagre, né? Qual seria aí a possibilidade, né, de alguém poder morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos dar a vida eterna, senão Cristo? Então veja bem, né, que não haveria, né, nenhum outro meio, nenhuma outra pessoa que pudesse fazer isso. Mas, no entanto, né, coube justamente ao nosso Deus o amor tão grandioso qual Ele dispensou sobre nós, de tomar a forma humana, de vir até este mundo, de morrer naquela cruz da forma qual Ele morreu, né, padeceu ali grande sofrimento por todos nós, para que então nós pudéssemos ser salvos e hoje nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna. Amém, irmãos? Os batistas têm certeza da vida eterna. Amém ou não? Nós temos essa certeza, né? Às vezes a gente vai evangelizando, falando de Cristo para as pessoas, conversando com pessoas de outras denominações, e a maior tristeza para mim é quando pessoas que estão dentro da igreja há tanto tempo, mas ainda não têm a certeza, né, da sua salvação, até mesmo muitas vezes por conta do evangelho fraudulento, o qual essas denominações pregam. Mas veja aqui que Pedro, né, ele prega aqui o evangelho de Cristo Jesus, e ele prega com fervor, ele prega aqui realmente um evangelho poderoso, não diferente daquele evangelho qual ele pregou lá em Atos capítulo 2. Aqui, em Atos capítulo 3, ele prega mais uma vez, movido pelo Espírito Santo, cheio do poder de Deus, uma mensagem poderosa, uma mensagem, né, cristocêntrica, aonde também surte grandes resultados. Então, o ponto principal aqui da história é que no nome de Jesus continuava, né, com poder para operar os mesmos grandiosos, né, e graciosos milagres, os quais Jesus operava no seu tempo de ministério, o qual estão relatados aí nos evangelhos. Então os irmãos se lembram, todas as vezes que Jesus curou alguém, toda vez que Jesus até mesmo ressuscitou alguém, ele fez isso com o intuito, obviamente, de mostrar a sua divindade, de mostrar o seu poder, de mostrar realmente que ele era Deus. E em vários, inclusive, dos seus milagres, o que ocorreu foram que aquelas pessoas que foram curadas reconheceram o Senhor Jesus Cristo como Deus, reconheceram a sua divindade, e assim não só foram curados, né, da sua enfermidade ali física, como também da enfermidade espiritual, e eles então também foram salvos, né, por meio de Cristo Jesus. Então aqui, apesar de Jesus agora, como nós vimos no capítulo 1 de Atos, né, Jesus ter sido assunto ao céu, agora já na glória eterna, ainda o nome dele, ainda o ministério dele, continua ainda sendo efetuado nesta terra. E ele é efetuado justamente aqui sobre os apóstolos, né, neste momento em que nós aqui estamos estudando no livro de Atos, mas também, ainda hoje, este mesmo ministério continua através dos salvos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Através da igreja. Então a igreja é aquela obra, né, poderosa, e tem o poder do Espírito Santo sobre ela, unicamente, exatamente para continuar fazendo, né, a obra do Senhor. De acordo com o que diz, né, o evangelista Mateus, ele diz que a igreja ela é poderosa e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então esta igreja poderosa, esta igreja cheia do Espírito Santo, como nós temos visto nas quartas-feiras anteriores, essa igreja poderosa, cheia do poder do Espírito Santo, ainda continua atacando as portas do inferno, ainda continua com o poder, né, do Senhor Jesus Cristo, ainda arrebatando muitas almas que estão sendo levadas ali
à morte eterna, ao inferno, né, à condenação eterna. Então, este é o ponto aqui da história, o ponto principal. É o poder de Cristo Jesus continuando a operar, é o ministério do Senhor Jesus Cristo continuando a ser executado através, né, da igreja de Cristo Jesus, através dos apóstolos aqui neste momento. Então, nesse segundo sermão, nós temos aí pelo menos no verso 4 do capítulo 4, olha comigo lá, nós temos pelo menos mais 2.000 almas se convertendo. Então, olha lá no verso 4 do capítulo 4, diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então lembra, 3.000 lá no primeiro sermão, agora no segundo sermão, mais 2.000 homens ali se convertem, né? Mais 2.000 pessoas. Então este evangelho, ele foi pregado com poder. A mensagem do apóstolo Pedro, ela não perdeu força, ela não perdeu, né, de maneira nenhuma ali a sua eficácia, porque ele ainda estava realmente baseado nas Sagradas Escrituras, ele ainda estava cheio do poder do Espírito Santo, ele continuava, né, com aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia os ensinado. O crescimento da igreja, então, está diretamente ligado à pregação fiel da palavra. Amém, irmãos? Eu sei que hoje nós olhamos, né, inclusive nas redes sociais, você vai ver várias lives de várias igrejas, e você vai ver que sempre tem igrejas fazendo coisas novas, né? Às vezes muda o altar, né? Às vezes a gente vai vendo, né, cada altar, vamos dizer assim, decorado de forma até bizarra. Alguns são bonitos mesmo, foram feitos de forma bonita mesmo, mas outros são formas bizarras mesmo, né? Onde se troca o púlpito por um latão, né, daqueles de 180 litros, é aquilo, né? 200 litros, né? De óleo, aquela coisa bizarra mesmo, uma coisa estranha, né? Coloca-se um monte de parafernália para chamar a atenção, colocam-se louvores por dentro da igreja, que não tem nada a ver com louvor, não louva a Deus em momento nenhum, não fala nada sobre Deus. Lembra, né? Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz e nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Amém, irmãos? Mas normalmente que a gente olha dentro das igrejas e essa música contemporânea, né, dos nossos dias, a grande maioria dela está sendo músicas antropocêntricas, fala sobre o homem, não sobre Deus. Fala sobre o que o homem quer, o que o homem deseja, né? E não sobre o que Deus é, nem sobre o que Ele tem feito por nós. Então veja, irmãos, dentro das igrejas estão mudando essa questão do louvor, mudando até mesmo a pregação, né? Muitos aí estão pregando e falando aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que o povo gosta de ouvir. E, amado, a igreja de Cristo Jesus, ela não faz isso. A igreja de Cristo Jesus, ela prega a palavra de Deus como ela é. Amém, irmãos? Dá até uma coisa ruim, né, quando a gente fala assim, né? Mas é verdade. A palavra de Deus, ela deve ser pregada como ela é, exatamente como o Senhor escreveu. Nós não podemos tirar e nós não podemos acrescentar nada às Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Por isso que às vezes, né, nós costumamos pregar livros, né, e pregações expositivas, e aí a gente passa por alguns textos, de repente, que talvez se nós não pregássemos de forma expositiva no livro todo, talvez a gente não queria naquele texto. Talvez porque seria algo, né, de repente, como nós já fizemos aqui, por exemplo, no livro de Timóteo, né, onde eu preguei aqui, os irmãos ouviram a pregação, mas a pregação foi mais para mim do que para os irmãos, porque o livro de Timóteo é justamente Paulo escrevendo a alguém que é um pastor, né, um bispo, alguém que estaria trabalhando realmente na frente da igreja. Eu sei que há várias aplicações para a igreja, né, o livro também é aplicável aos irmãos, mas a grande maioria é ao pastor e aos diáconos que Paulo está falando. Mas veja, irmãos, pregado desta forma, a palavra de Deus, sem correr nenhum texto, justamente porque a palavra de Deus deve ser pregada na sua totalidade. Amém, irmãos? Nós não podemos excluir. Há alguns assuntos que para o pastor falar, para o pastor pregar, são assuntos que não são, vamos dizer assim, confortáveis para nós. Mas, no entanto, se está na palavra de Deus, nós devemos pregar. Amém, não? Lá no livro de Apocalipse diz que nós não podemos acrescentar e nem tirar nada. Não é só acrescentar de chegarmos aqui, né, e escrevermos um livro a mais, alguns capítulos a mais nas Sagradas Escrituras, ou de repente tirar alguns versos, mas às vezes até na pregação falar algo que não é bíblico, ou talvez até deixar de pregar alguma coisa por conta de comodismo, né, para até mesmo muitas vezes não causar um desconforto entre os irmãos da igreja e a liderança da igreja, né, o pastor. Nós devemos pregar a palavra de Deus, amém, irmãos? E a Igreja Batista, ela é conhecida por pregar a palavra. Amém, não? Alguns dias atrás, né, ouvi de um irmão aqui, falando, né, de um pastor aqui da cidade, que em conversa, né, com esse pastor,
ele disse que era da Igreja Batista, e ele falou assim, a Igreja Batista é uma igreja boa mesmo. É uma igreja que prega a palavra, né? É a igreja que prega a palavra. Uma outra feita também, né? Uma irmã, o pastor de uma dessas denominações também da cidade, fez a mesma coisa, né? A Igreja Batista é uma igreja que prega, né, a palavra. E essa irmã olhou, né, para esse pastor e falou assim, por que a igreja do senhor não prega? E eu tenho certeza que isso deve ter levado aquele homem a pensar. Porque, amado, toda igreja que se diz uma igreja cristã, uma igreja de Cristo Jesus, ela tem uma única mensagem, é a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus, amém ou não? Eu posso chegar aqui e trazer tantos assuntos diferentes, fora da palavra de Deus, coisas que de repente vão agradar os irmãos, mas isso não vai agradar a Deus, né? E como eu disse, inclusive, quando os irmãos, não sei se os irmãos se lembram, né? Mas naquela noite onde nós viemos aqui ler a nossa declaração doutrinária, tínhamos recebido o convite dos irmãos, eu disse isso, né? Eu estaria aqui para servir os irmãos naquilo que os irmãos precisassem, mas que eu tenho um Senhor só, e esse Senhor é meu Deus, amém? Então não vou mudar para servir alguém, para alegrar alguém de forma nenhuma. A igreja, se ela não está contente com a forma como nós pregamos a palavra de Deus, a igreja tem todo o direito, né, de nos tirar, de nos mandar embora, trazer um outro, se querem assim, um outro tipo de pregação. Assim como também a igreja tem todo o direito, se de repente eu começar a pregar algo fora da palavra de Deus, de também me tirar e continuar com a palavra de Deus. Mas até hoje, né, eu sei, até o presente momento, que tanto eu como a igreja, nós temos o desejo de ouvir a palavra de Deus, amém, irmãos? E é isso mesmo, enquanto nós ouvirmos a palavra de Deus, enquanto esse livro for a nossa única regra de fé e prática, nós vamos andar em harmonia, nós vamos continuar juntos, ainda que em alguns momentos, né, nós tenhamos algumas divergências, mas nós vamos sempre nos curvar à autoridade da palavra. Então não importa, eu falar alguma coisa errada, os irmãos vierem com versículos bíblicos me mostrando que eu estou errado, eu devo me curvar à palavra. Da mesma forma, quando o pastor, né, ou qualquer um dos líderes da igreja faz, admoestando, exortando alguém, nós também devemos nos curvar à palavra. Amém, irmãos? Então isso é a base. A nossa vida cristã, a palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e prática. Não há um livro mais importante. Não há outra coisa que nos guie neste mundo a não ser a palavra e o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então nós nunca vamos errar se nós nos atermos a este livro. Jamais erraremos. Então o aspecto mais notável aqui no segundo sermão de Pedro, tal como o primeiro, foi justamente o fator da pregação ser uma pregação cristocêntrica. Os irmãos viram aí, né, no livro, na leitura, né, aqui que nós fizemos ainda há pouco, até mesmo a questão de que Pedro, né, nem buscou realmente glória para si. Naquele momento onde ele faz ele ali, né, clama ao nome do Senhor Jesus Cristo e aquele homem paralítico é curado, há um burburinho por dentro do templo, eles começam a falar o que ocorreram, e vem pessoas de todos os lugares ali dentro do templo, eles vêm para aquela porta de Salomão, aonde havia ali sido feito a cura, né? O Senhor havia curado aquele homem, e eles vêm ali realmente para buscar, até mesmo ver quem que era que tinha curado. E muitos ali com certeza estavam pensando que o poder era de Pedro, que Pedro havia curado. Com certeza o povo estava pensando isso, né? Que havia ali um novo profeta, alguém poderoso que estava curando. Mas Pedro, mais do que rapidamente, né, urgentemente, ele já logo mostra para aquelas pessoas de que não foi ele quem curou, mas foi Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos aqui, nessa noite, ver alguns pontos aí importantes aqui neste texto, falando sobre o segundo sermão de Pedro. Então, primeiro, né, nós vemos aí no versículo 11, que, dado a esta cura, nós encontramos aí um público, né, atônico, que corre realmente ali para seguir, para ver ali o que havia acontecido naquela porta do templo. Olha o versículo 11 mais uma vez, onde diz assim: todo o povo correu atônito para junto deles. Imagina, irmãos. Os irmãos se lembram aqui que após a morte do Senhor Jesus Cristo, temos aí poucos dias ocorrido a morte, sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos se lembram que os líderes religiosos daquela época, eles estavam fazendo de tudo para que Jesus caísse no descrédito. Os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo fossem jogados fora mesmo, para que o povo não seguisse os ensinamentos de Jesus, que o povo não se tornasse cristão, mas continuasse no judaísmo. Continuasse, inclusive, ali, sendo subjugado por aqueles líderes religiosos que nada mais faziam do que servir a si mesmo dos religiosos que ali estavam continuamente no templo, né? Então, vejam, eles estavam, então, querendo fazer isso.
sempre buscando trazer descrédito a Jesus, a ressurreição de Cristo Jesus. Então há uma questão muito importante aqui, porque aquele povo está atônito, aquele povo está vendo o milagre que ocorreu na vida de um homem que eles conheciam há 40 anos. 40 anos aquele homem estava na porta do templo, 40 anos aquele homem esmolando ali na porta do templo. Muitos daqueles ali passaram várias vezes ali, deram esmola para aquele homem. Muitas pessoas conheciam até mesmo onde aquele homem morava, sabiam sobre a vida daquela pessoa, então sabiam que não era algo arranjado. Hoje nós temos algumas denominações, né, que dizem fazer milagres, e de vez por outra, nós acabamos vendo, vazando aí nas redes sociais, vazando até mesmo na televisão, que muitos daqueles milagres foram arranjados, ou seja, pessoas que fingiram ter uma enfermidade, foram até ali, já combinado até mesmo com o pastor, com o bispo, seja lá com quem foi, né? E ali aquele homem finge que cura alguém, aquela pessoa finge que é curada, e as coisas vão ocorrendo assim, até mesmo para abusar da fé das pessoas, aonde as pessoas começam a pagar até mesmo pelas bênçãos, né? Então veja que naquele tempo havia essas coisas também, mas no entanto era quase que impossível isso ter ocorrido com aquele homem, que o povo judeu, o povo ali conhecia aquele homem muito bem, sabia da situação daquele homem. Isso causava ainda maior espanto naquele povo que estava ali. Então o milagre que havia ocorrido, né, na vida daquele homem ali, abriu o coração do povo para aceitar a palavra de Deus, para aceitar realmente a hipótese, inclusive, de que Jesus realmente era Deus. Porque o milagre havia sido feito ali em nome de Jesus. A quem Pedro clamou, a quem Pedro invocou para que aquele homem fosse curado, fosse Jesus. Justamente aquele qual eles achavam que era alguém que não deveria ser acreditado, não deveria ser dado crédito algum a ele, né? Mas olha só aqui, o povo atônito, o povo espantado com o tamanho poder que havia sido demonstrado ali na vida daquele homem, né? Então veja, o milagre, ele abriu o coração do povo então para aceitar, né, a palavra de Deus, mas ajuntou, né, o povo. Ele não deu, né, ali nenhum o milagre ali não salvou, né? O milagre não salva ninguém, né? Mas o milagre ele justamente ajunta o povo. E é interessante, irmãos, porque como eu disse ainda há pouco, o maior milagre que pode ocorrer na nossa vida e que ocorreu na nossa vida foi a salvação por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esse foi o maior milagre. Assim como esse milagre ali na porta do templo causou, né, espanto no povo, o povo ficou atônito por conta do poder que havia sido demonstrado na vida deste homem. Ainda hoje, quando nós, como cristãos, estamos vivendo uma vida correta, uma vida certa diante de Deus, a nossa vida sendo transformada pela palavra de Deus, isso também deve trazer espanto na vida das pessoas que estão aí fora. E isso deve trazer essas pessoas também para ver da onde é que sai esse poder, da onde é que realmente veio essa transformação na nossa vida, assim como ocorreu aqui na vida desse homem. Amém, irmãos? Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo e não houve mudança, não houve transformação na sua vida, eu quero te dizer que você não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque é impossível que alguém que receba a Cristo como seu único e suficiente Salvador não receba este milagre também da transformação, a qual o Senhor opera na vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Então aquele homem houve uma transformação física, mas também para nós, quando nós somos salvos, há uma transformação espiritual. Muitos aqui, na nossa igreja, os irmãos sabem, né? Muitos aqui eram pessoas que estavam talvez com o seu lar destruído, alguns usuários de droga, alguns que estavam prestes até mesmo a abandonar o seu casamento, né? Deixar ali o seu cônjuge, muitos que talvez, né, até buscaram em algum momento da sua vida, até se desesperaram da vida, talvez tentaram até mesmo se matar. Nós temos vários testemunhos de pessoas que passaram pelas situações mais adversas, no momento em que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tiveram a sua vida completamente mudada, completamente transformada. Amém, irmãos? E é isso mesmo. É aí onde o mundo olha para as nossas vidas, olha para a transformação a qual o Senhor Jesus operou nas nossas vidas, e então isso dá para eles curiosidade por saber aonde é que nós conseguimos essa mudança, essa transformação, visto que eles mesmos não conseguem em lugar nenhum. Então olha que nós encontramos aqui um público atônito. Olha também no versículo 12, nós encontramos aqui um pregador fiel, né? Um pregador fiel. Olha o verso 12, diz assim, porque olhais tanto para nós,
como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Então, olha só, o povo se reuniu para ver o milagre e o povo começou a olhar para Pedro como se Pedro e João tivessem poder. Os irmãos se lembram também, né, um caso de Paulo e Silas, né, onde eles foram inclusive invocados por nome de deuses, né, ali no relato bíblico. Aqui também o povo basicamente olha para Pedro e João, basicamente com o mesmo olhar. Talvez até mesmo ali, alguns até pensando sobre invocar ali um Deus, né, com aquele homem ali, com aqueles homens, ou talvez até alguns tenham pensado, né, era comum eles pensarem sobre uma reencarnação do espírito de Elias, né, eles sempre tinham essas coisas. Mas Pedro, ele era um pregador fiel a Deus. Ele olha para aquela situação, ele não tira nenhum tipo de como é que se diz? Fugiu a palavra aqui. Nenhum tipo de privilégio naquela situação. Ele não pega nada do povo, ele não conclama, né, para si glória alguma. Pelo contrário, ele olha para aquele povo e ele diz: por que vocês estão olhando para nós assim? Como se nós, pela nossa própria virtude, ou seja, pelo nosso próprio poder ou santidade, fizéssemos andar esse homem. Vocês estão delirando. Nós não temos poder, né? Em outras palavras, Pedro estava dizendo isso. Nós não temos poder nenhum para fazer nada na vida deste homem. Nós não temos poder por nós mesmos de fazê-lo andar. Nada disso. E Pedro, então, de forma fiel, joga, né, a glória, coloca a glória sobre aquele que realmente é detentor de toda a honra e de toda a glória, que é o nosso Deus. Amém, irmãos? Ele coloca ali, ele fala, olha, é Jesus. Foi ele, inclusive, né, que Pedro invocou quando ele, então, aqui fez a cura, né, a esse homem. Então, veja, o povo se reuniu para ver o milagre, estava inclinado aquele homem, né, ali, inclusive para atribuir a Pedro e a João os méritos daquele milagre. Mas Pedro corrigiu isso rapidamente. Abra comigo, irmãos, aí no capítulo 8. Vamos lá, só para a gente pegar um exemplo. Os irmãos se lembram desse fato, né? O exemplo de Simão. Atos 8, verso 9 a 11. Diz assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresces em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que... Vamos parar aqui, né? Verso 13. Mas os irmãos se lembram desse relato, né? Inclusive depois, Simão até mesmo quer comprar desse poder. Ele quer, olha, vocês querem me vender esse poder, né? Pelos milagres que vocês fazem. Porque Simão, ele era, os irmãos viram aí no texto, ele era um farsante. Era alguém que fingia e inclusive dizia ter, né, ali o poder de Deus sobre ele. Mas depois, né, quando ele é salvo, ele até mesmo quer buscar comprar aquele poder, né, dos apóstolos ali. E os apóstolos respondem, né, até de forma bem severa, dizendo que não se pode, né, comprar o poder de Deus. Amém, irmãos? Não se pode. Mas como Simão, havia muitas pessoas, e ainda há muitas pessoas hoje, iludindo, né, o povo, até mesmo usando o nome de Deus em vão. Mas Pedro não. Pedro era alguém fiel à palavra de Deus. Fiel a Deus. Alguém que realmente dava toda a honra e toda a glória a Deus. Pedro rejeitou a atitude, né, do povo ali de até mesmo gloriá-lo por aquela cura. Outra questão que nos chama a atenção no texto é a conexão, né, necessária que Pedro mostra, inclusive a conexão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Entre a obra, né, feita por Jeová, por Deus, e também feita pelo seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha aí no versículo 13, a parte A do versículo diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus. Então, o mesmo Deus dos patriarcas, né, Pedro mostra aqui que o mesmo Deus dos patriarcas, que operou maravilhas no passado, é quem está agora agindo também, e isso por intermédio, né, de Jesus.
de Jesus Cristo. É o mesmo Deus. Amém, irmãos? Nós não temos vários deuses, nós temos um Deus só. Eu sei que a nossa mente, né, finita, é incapaz até mesmo de conseguir entender a esse Deus infinito, porque como explicar, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que se manifestam em três formas, mas no entanto é um só. Essa triunidade, né? A gente usa muito a palavra trindade, mas talvez a palavra melhor até para o nosso entendimento seria triunidade, né? Porque são três em um mesmo. A trindade significa a mesma coisa, né? Mas olha só, a trindade, a triunidade de nosso Deus. Então veja, o mesmo Deus que operou aqueles milagres, aqueles prodígios no Velho Testamento, aquele mesmo Deus, inclusive que libertou, e Pedro fala sobre isso no seu sermão aqui, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, usando ali seu servo Moisés. Aquele mesmo Deus agora também é o Deus que desceu na terra, encarnado, na forma humana, que viveu neste mundo durante 3 anos e meio, que fez milagres, que fez prodígios, e que ao subir ao céu, ainda deixou aqui neste mundo o seu Espírito com os seus servos, para que ainda o seu poder, os seus milagres continuassem sendo efetuados neste mundo. Um Deus só, amém, irmãos? Um único e verdadeiro Deus. Então Pedro mostra isso. Quando nós vamos evangelizar um judeu, a grande dificuldade que nós encontramos é justamente em fazer o judeu entender que Jesus é Deus. Essa é a grande dificuldade que nós encontramos. Então, como que nós fazemos isso? Dá um trabalho danado, né? Porque para evangelizar um judeu, eu preciso mostrar que as profecias que estão sendo citadas no Velho Testamento, ali nos profetas, falando sobre Cristo que viria, foram cumpridas justamente em Jesus Cristo. Eles precisam entender isso, que Jesus é Deus. Nós recebemos isso muito bem. Nós entendemos isso muito bem. Amém, irmãos? Nós sabemos, nós cremos que Jesus é Deus, que há um só Deus. Agora, o judeu, né, ele também acredita que há um só Deus. Mas na grande maioria os irmãos sabem, né? Não acreditam que Jesus é Deus. Apenas aqueles, né, são chamados judeus messiânicos, que realmente se converteram, entenderam que todas as profecias as quais os profetas no Velho Testamento citaram, se cumpriu justamente em Jesus Cristo, né? Então veja, Pedro aqui ele faz justamente isso. Ele mostra essa conexão porque era necessário para que o povo cresce, que o povo entendesse que há um só Deus. A ação então divina operada aqui na vida daquele coxo não era algo novo, inédito, estranho ou um legado, né, que o povo já havia recebido. Nada disso, né? Não há descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Era justamente aquilo que Deus fez no passado, ele continuou fazendo agora por intermédio de Jesus, e ele continuou fazendo por intermédio da sua igreja. Amém, irmãos? Ele continua. Amém, não? Continua. Continua. Então, amado, Pedro, né, mostra justamente isso. O Deus que agiu antes é o mesmo que age agora. A palavra de Deus diz, né, o Senhor ali, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, não? É o mesmo. É o mesmo. Não muda. Às vezes a gente olha e fala, não, mas por que Deus não faz, não age na minha vida? Por que não há milagres, né, que a gente vê na nossa vida e tal? Mas a questão não é que Deus mudou. A questão não é que Deus tem menos poder. A questão não é que Deus mudou de ideia. A questão é que nós é que muitas vezes estamos longe de Deus. É nós é que estamos realmente longe de Deus, e aí nós não podemos realmente ver o poder de Deus através da nossa vida. Também, o texto nos chama atenção, né, para uma acusação solene. Agora veja, nós falamos ainda há pouco, né, sobre a questão de que muitas vezes as pessoas querem entrar na igreja e escutar algo que agrada a elas. Agora, os irmãos se lembram, por exemplo, de Jesus, né? Jesus ele trazia só sermão bom para os outros ouvir, não era? Coisa boa, que todo mundo gostava de ouvir. Era assim ou não? Era ou não era? Os irmãos se lembram, né? Uma vez ele chamou o povo de quê? Raça de víbora. O que é víbora? Cobra. Olha, até hoje, 8 anos, eu acho que eu não chamei ninguém aqui na igreja de cobra, né? Hã? Mas já pensou, Jesus? Jesus, de repente, olha e fala, raça de víbora! Suas cobras! Olha só. Que coisa mais gostosa de ouvir. Coisa mais boa, né, da gente ouvir. Agora, se não bastasse, né, chamar de cobra, os irmãos se lembram, há 2 purificações do templo que Jesus faz. Em uma das purificações, Jesus pega um chicote
e sai batendo no povo, no meio do templo, chamando o povo ali, né, inclusive, de ladrões mesmo. Lembra? Ele diz, olha, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tens transformado ela em covil de ladrões. E ele sai dando chicotada no povo mesmo. Nesses 8 anos que eu estou aqui, eu não dei chicotada em ninguém. Né? Então eu acho que eu prego até frouxo perto de Jesus. Não é assim? Agora veja Pedro. Os irmãos vamos lembrar um pouquinho da história. Acabou Jesus de ser morto, sepultado, ressurreto. O povo já prendeu alguns. O povo está ali, né, os sacerdotes tentando prender o restante dos apóstolos ali. O povo está querendo fazer o cristianismo ser algo realmente ali contra a lei e tudo mais. Tá essa perseguição. De repente Pedro vai pregar. E olha o que ele fala aí no versículo 13, a parte B, até o versículo 15. Olha o que ele fala. Olha que as palavras mais boas que ele usa aqui para o povo. Presta atenção. Ele diz assim: a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro chama aquele povo que está ouvindo ele de assassino. Fala, vocês são assassinos. Vocês são corruptos. Por conta da fé de vocês, vocês acabaram sacrificando um homem inocente e soltando um assassino. Os irmãos se lembram, né? Foi solto Barrabás. Eles clamavam lá, olha, prenda Jesus, né? Crucifica, solte Barrabás. E Pedro está falando justamente isso, colocando o dedo na cara deles, falando, olha, vocês são corruptos, vocês são assassinos, vocês são realmente uma escória da sociedade. E é por isso que vocês precisam de Jesus. Olha só. O evangelho, amado, não é algo para acariciar o nosso ego. A palavra de Deus, ela não vem... Eu sei que há, né, vários textos, inclusive, que nos fortalece, que nos dá ânimo em momentos difíceis. Amém, irmãos? Mas a grande maioria da palavra de Deus vem para dar burdoada na gente mesmo. Para mostrar que nós estamos errados, que nós estamos vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. Nós estamos vivendo uma vida que Deus, até mesmo muitas vezes, abomina aquilo que nós estamos fazendo. E Ele sempre nos chamando para o arrependimento, sempre para a conversão, para que haja uma mudança de atitude das nossas vidas, no nosso coração. Então a palavra de Deus é assim mesmo, é algo duro. É algo que vem realmente, né, para bater de frente conosco, com a nossa natureza pecaminosa, com os nossos desejos pecaminosos. É assim. É assim. Então, amado, Pedro, né, ele chama a esse povo aqui, ele faz uma acusação solene. Pedro não pregou, né, para agradar a audiência, como muitos fazem, mas para levar o povo ao arrependimento. Às vezes eu fico olhando, né, como que as pessoas, por exemplo, pregam o evangelho de Cristo Jesus. E eles pregam assim, olha, você, basicamente, quase que eles falam assim, ó, você é uma pessoa tão boa. Olha, Deus te ama tanto. E é verdade, Deus ama todo mundo. Amém, irmãos? Ele ama mesmo. Mas olha, ele te ama tanto. Você é uma pessoa tão boa. Ele quer ter você no céu. Entrega a sua vida a Jesus. Para você ir para o céu, para você ter uma vida boa. É isso aí, é o evangelho mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quando você entra no carro, você coloca o cinto, por que você coloca o cinto? Porque tem um perigo do acidente e de repente você morrer, certo? Por isso que você coloca o cinto. Quando você vai nadar, ou você vai andar de barco e você não sabe nadar, você coloca aquele colete salva-vida, para quê? Porque se você cai na água ali, você não morre afogado, certo ou não? Quando a gente vai pregar o evangelho, as pessoas só vão desejar receber Cristo como Salvador se elas souberem do perigo que elas estão correndo. O perigo da morte eterna, da condenação do inferno. Amém, irmãos? Então não adianta na hora que a gente vai pregar, a gente ficar passando a mão na cabeça do povo e falar, não, olha, Deus te ama, não sei o quê, papapá, papapá, e não mostrar a realidade do inferno. Não mostrar que se aquela pessoa morrer sem Cristo Jesus, ela vai queimar no inferno pela eternidade. Por isso que muitas vezes nós pregamos e pessoas não se convertem, porque elas não acham que tem necessidade realmente do Salvador.
Elas não têm necessidade de alguém para salvá-lo, para socorrê-lo. Justamente porque elas desconhecem a realidade do inferno. Você já evangelizou alguém que não acredita no inferno? Já evangelizou alguém? Quem já evangelizou alguém? Por exemplo, se você pegar Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová não acredita no inferno. Eles acreditam na aniquilação da alma. Há um grupo também dos adventistas de sétimo dia que também acredita da mesma forma. Ou seja, aqueles que morreram servindo a Deus, tal, esses aí vão para o céu. Os testemunhos de Jeová, inclusive, né, aqueles que creram em Jeová, esses aí vão viver a eternidade com Jeová. Mas aqueles que não, esses as suas almas vão ser aniquiladas. Eles não vão para o inferno. Agora, veja bem, qual a razão de ter um Salvador se você não tem do que ser salvo? Não tem uma razão. Não tem uma razão. Então Pedro, ele prega de forma aqui correta, né, contundente, ele fala a verdade, sem buscar agradar nem gregos e nem troianos, nem romanos, né, que tinha naquela época. Ele prega ali para agradar a Deus, amém, irmãos? Então é assim, quando você vai falar do amor de Cristo Jesus para as pessoas, às vezes a gente tem que ter um cuidado, sim, para não ofender a pessoa, para que as portas do evangelho ali sejam fechadas e a gente não consiga depois falar de Cristo para ela. Mas o que nós temos de dizer, a verdade sobre o evangelho, de que o inferno é real, de que a única forma dela se desvencilhar da condenação do inferno é por meio de Jesus Cristo, isso deve ser dito, amém, irmãos? Deve ser dito. Doa quem doer. Não dá para remediar. Tem que ser dito o evangelho como ele é, né? A sua pureza, na sua totalidade. Então Pedro faz isso, ele mostra, né, ali o que aqueles homens fizeram, e eles falam, olha, Pedro diz, vocês mataram o Salvador. Foi ele que vocês entregaram ali para ser morto, né? Então Pedro, ele prega de forma contundente. Também, nós vemos aqui o testemunho aqui, a qual, né, Pedro, inclusive, usa para que o evangelho seja pregado, é justamente a cura daquele homem, a oportunidade. Irmãos, muitas vezes, né, nós já tivemos aquele encontro com o Senhor Jesus, nós já tivemos o milagre da salvação, a transformação da nossa vida, nós conhecemos o Evangelho, como é que o Evangelho deve ser pregado, mas muitas vezes nós estamos guardando, né, ali retendo o testemunho, perdendo as oportunidades. As pessoas olham para a gente, chegam para a gente, escuta bem o que eu vou te dizer, um perdido nunca vai chegar perto de você para reclamar alguma coisa da vida dele, para você falar assim, ó, então, né, rapaz, é assim mesmo a vida. Não é para isso que ele está. Ele chega perto de nós que somos salvos, que temos Cristo Jesus na nossa vida, e reclamando dessa vida, reclamando às vezes da situação conjugal a que ele vive, às vezes, né, de alguma situação que ele está passando, até mesmo emocional. Ele chega ali reclamando para você, de forma, como se fosse um comentário, mas na verdade, irmãos, ele está pedindo socorro para nós. Ele quer ouvir a gente falando sobre Cristo Jesus. Ele está vendo no nosso testemunho que nós somos de Deus, que nós somos diferentes, que a nossa vida foi transformada por Cristo Jesus. Então é por isso que eles chegam perto de nós, por isso que eles comentam da vida deles para nós. E muitas vezes nós deixamos passar a oportunidade. Pedro não deixou. Amém ou não? Aquele homem foi curado. Logo ali a porta, né, foi aberta, foi escancarada. O pregador, né, o salvo em Cristo Jesus, aquele que realmente ama almas perdidas, ele não vai aproveitar todas as oportunidades que ele tiver para falar de Cristo Jesus. Todas elas. Os irmãos, inclusive, já viram, né? Eu sei alguns pastores, inclusive que eu conheço, que, por exemplo, em velório, principalmente pessoa perdida, quando é chamado para pessoa perdida, ele não quer falar sobre o inferno. Então ele vai lá, ele traz uma mensagem lá para acalmar a família e tal, aquela coisa e tal, porque ele não quer falar sobre o inferno, tocar sobre o inferno. Eu já fui chamado, né, algumas vezes para falar, fazer, né, uma pregação em velórios, tanto de parentes dos irmãos que eram perdidos, quanto até mesmo de outras pessoas que eu nunca vi, não é conhecido, parente dos irmãos, também fui chamado. Em ambas as oportunidades, irmãos, eu sempre prego o evangelho. Amém ou não? Eu sempre prego. Primeiro, se é um irmão em Cristo que faleceu, a família dele é salva também. Eu até já, normalmente, né, nós já oramos por aquela pessoa, até cita alguma coisa para dar uma confortada no coração da família,
mas eu não quero nem saber. No velório, onde os parentes daquela pessoa estão, pessoas sem Cristo, pessoas que nunca pisaram, colocaram um pé dentro da igreja, que eu nunca talvez vou ter oportunidade de falar com elas, ali agora, né, são cativas, estão ali no velório do parente, tal, aberto por conta da situação, eu vou falar do Evangelho de Cristo Jesus. Eu vou falar para elas sobre a realidade do inferno. E que graças a Deus, aquele irmão em Cristo que está ali, aquele corpo daquele irmão ali, mas aquele irmão está no céu, está na glória eterna, por conta ele decidiu a sua vida aqui na terra, viver ao lado de Cristo Jesus. Amém, irmãos? E pronto. Eu não vou ficar lá, né? Enchendo, né? Fazendo, passando a mão na cabeça do povo e tal. Porque, normalmente, nessas situações, é as situações onde as pessoas estão mais abertas ao Evangelho. Agora, não só na situação de morte. Lembra aqui? Olha essa situação. O homem curado, 40 anos, paralítico, à porta do templo pedindo esmola. Olha que oportunidade para mostrar para aquele povo que estava vendo ali aquela cura, que realmente Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador do mundo, que ele morreu lá na cruz pelos nossos pecados. Olha que oportunidade. Pedro não desperdiçou esta oportunidade, né? Pedro não era, né, a fonte do poder que trouxe a cura para aquele homem, mas ele pregou com ousadia, mostrando quem era a fonte. E é Jesus, amém, irmãos? É Jesus Cristo. Também, o propósito, né, foi cumprido. Olha o versículo 18 comigo, do nosso texto, nós estamos terminando, diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Lembra? Apesar de Pedro mostrar para aquele povo que, olha, eles tinham matado a Cristo Jesus, eles tinham matado o Filho de Deus, né, o próprio Deus. Eles tinham resolvido, né, viver e soltar ali Barrabás, viver com aquele homem que era um ladrão, um assassino provavelmente, e ter matado o inocente. No entanto, né, agora Pedro mostra aqui para eles que aquilo foi algo que Deus já tinha predito, já tinha feito, aquele era o plano de Deus mesmo, que Jesus padecesse pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Então Pedro mostra, vocês são pecadores miseráveis, vocês precisam de Jesus, desse mesmo qual vocês crucificaram. Mas foi justamente essa crucificação, o sangue dele vertido na cruz, é que deu a vocês também o direito de receberem a salvação, de receberem o perdão dos pecados, de serem purificados dos seus pecados. Então a maldade, né, dos homens, ela não anula o propósito divino, a soberania, né, do nosso Deus. Jamais. O homem jamais consegue frustrar os planos de Deus. Amém, irmãos? Tudo aquilo já estava. Lembra, inclusive, quando Jesus ia sendo preso ali no Monte das Oliveiras, com os seus discípulos ali, que aqueles soldados chegam ali e Pedro, né, arranca da espada lá e desfere um golpe mortal lá, né, era para pegar no pescoço de Malco mesmo. E Jesus, então, né, vai lá, põe a orelha de Malco no lugar, cura Malco, fala para Pedro, olha, guarda a sua espada aí, convém que eu cumpra a obra que o Pai me deu a fazer. E ele vai pacificamente. Ele não foi arrastado, Jesus não foi arrastado até o Calvário. Amém, irmãos? Ele não foi. Ele morreu de livre vontade por cada um de nós. Amém ou não? A briga, inclusive, né, em todo o tempo aí, é se os romanos haviam matado Jesus ou se os judeus haviam matado. Os irmãos se lembram, inclusive, um filme que ficou famoso, né, do Mel Gibson, aquele Paixão de Cristo. Mel Gibson, como judeu, que jogar tudo nas costas dos romanos, né? Foi vocês que mataram, né? Mas, no entanto, nós sabemos quem matou Jesus. Lembra, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Amém, irmãos? Ele mesmo deu a sua vida. Não foi nem romano, nem judeu, nem nós, os gentios, quem matou Cristo. Ele mesmo deu a sua vida por cada um de nós. E Pedro então mostra, né, aqueles homens ali, isso, o propósito ali da vinda do Senhor Jesus Cristo foi cumprido. O propósito de Deus, justamente que havia lá em Hebreus, né, dizendo que corpo me preparaste antes mesmo da fundação do mundo. Os propósitos de Deus, antes que o mundo fosse fundado, Deus já sabia de tudo que iria acontecer, que ele deveria mandar aquele que seria o remidor, aquele que pagaria o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Deus já sabia, já tinha preparado tudo isso, antes mesmo de criar o ser humano, antes mesmo de criar a terra. Agora veja bem, Pedro também mostra que a questão da salvação tem uma exigência. Para que nós sejamos salvos, há uma exigência. Há uma exigência, né? Na verdade, duas exigências, né? E olha só no versículo 19, ele diz assim:
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Veja, amados, primeiro Pedro mostra que Jesus é o Filho de Deus. Era necessário que aquele povo cresce em Jesus. Amém, irmãos? Por isso havia os milagres. Por isso Jesus fez milagres durante seus 3 anos e meio de ministério. Por isso que também, neste período agora apostólico que nós estamos vendo aqui, os apóstolos também estão fazendo milagre. Justamente para que o povo conseguisse ver que eles também estavam operando pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus. E veja, então era para que o povo cresça. Agora Pedro chama a atenção de que esse povo também precisa arrepender-se e converter-se. Arrependimento e conversão é 2 coisas que andam juntas. Amém, irmãos? Não tem como andar separado. Arrependimento e conversão andam juntos. São quase que sinônimos. Por quê? Porque aqueles homens deveriam arrepender da vida a qual eles levavam longe de Deus. Eles deviam arrepender do que eles fizeram, da maldade a qual eles fizeram. E eles deveriam crer em Jesus e terem a sua vida transformada por Cristo Jesus. A conversão é isso. No momento em que nós cremos em Jesus Cristo, no momento em que nós arrependemos dos nossos pecados, ali naquele momento nós pedimos a salvação, a Deus que Ele salve a nossa alma, que Ele perdoe os nossos pecados, mas também nós devemos também buscar a vida de conversão. Arrependimento sem conversão não é nada. Arrependimento requer conversão. Lembra o que é arrependimento? Arrependimento é tristeza profunda pelo ato cometido, pecado cometido e mudança completa de direção. Isso é conversão. Essa palavra conversão é, você está fazendo o errado, agora você vai fazer o certo. Você se converteu. Converteu daqueles seus maus caminhos a um bom caminho. A uma mudança de direção. A uma transformação. Amém, irmãos? É isso que Pedro aqui mostra para aqueles homens. Então a exigência era preciso que eles se arrependessem, que eles se convertessem, para que os seus pecados, versículo 19, a parte final diz aí, para que seus pecados fossem cancelados. O resultado do arrependimento genuíno, da conversão genuína, é justamente ter pecados perdoados, pecados cancelados. Depois de sermos salvos, nós ainda cometemos pecado, não cometemos? Deixa eu tentar fazer você entender uma coisa, importantíssimo, irmãos. Sabe que não é todo pecado que você pede perdão que você é perdoado, não. Que isso, pastor? A Bíblia fala lá, em 1 João 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Beleza, é isso mesmo. Olha, pastor, então não estou entendendo. É só que a mesma Bíblia que fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundícia, também fala que nós devemos nos arrepender, que nós devemos mudar de direção, que nós devemos abandonar as práticas pecaminosas, para que então haja perdão dos pecados. Amém, irmãos? Não adianta eu ir lá diante de Deus e pedir, Senhor, perdoa esse meu pecado, mas eu já estou pensando, daqui a alguns minutos eu vou praticar ele de novo. Não tem. Deus, Ele olha no nosso coração, Ele sabe da sinceridade, se nós estamos arrependidos genuinamente ou não. Há muitas pessoas, inclusive na igreja, momento de pregação, evangelho sendo pregado, muitas pessoas que saem dos lugares, vêm até aqui na frente, muitas pessoas que vão lá na salinha com o irmão, para ali fazer a sua oração, eles estão entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas não é um genuíno arrependimento. Por isso que não há permanência, por isso que não continuam. Por isso, irmãos. Arrependimento é algo necessário para a salvação. Amém, irmãos? Mas também é necessário na santificação. É necessário. Então Pedro mostra isso, àquele povo. E ele também mostra, a promessa bendita do nosso Senhor no versículo 20 a 24. Nós estamos terminando. Diz assim: E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser,
E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram estes dias. Então veja, amado, uma promessa. É a grande época, né? Pedro aqui está falando sobre a grande época de alegria e repouso que seria trazido pela vinda do Messias. Ele está dizendo sobre isso. Olha, só pode, inclusive, participar deste grande repouso, só pode, inclusive, ir ao céu aqueles que arrependerem dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos, crer em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ainda hoje é assim. A pregação do evangelho não mudou, né? O evangelho ainda é o mesmo. As pessoas só podem chegar até o trono da graça do nosso Deus, até a presença de Deus no céu, através do sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. E esse sangue é de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ninguém vai entrar no céu, senão pelo sangue de Cristo Jesus. Ninguém. Ninguém vai poder, né, gozar das benesses ali oferecidas pelo nosso Deus, a não ser que tenha passado, né, tenha sido ali banhado no sangue do Cordeiro. Então a recusa, porém, em ouvir Cristo, inclusive aqui que é dito, né, no texto, no verso 23, a recusa de ouvir a Cristo redunda justamente em condenação irremediável. Irremediável. É isso mesmo. Aqueles que recusam a Cristo, eles vão ser condenados à morte eterna. E não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Então, amado, é necessário que aqueles, né, que não receberam a Cristo, que eles recebam a Cristo Jesus, para que sejam libertos da condenação do inferno. É necessário que nós, como igreja de Cristo Jesus, que nós realmente venhamos pregar o Evangelho, que nós venhamos dar um bom testemunho pelo qual as pessoas possam ter realmente sede de Cristo Jesus por ver a mudança, a transformação a qual Ele operou na nossa vida, na nossa família. É necessário. E é necessário, irmãos, que nós, como igreja, continuemos firmes, alicerçados no poder da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus como ela é. Amém, irmãos? Sem mudarmos nada. Nós vemos, inclusive, igrejas batistas independentes hoje em dia mudando, deixando de pregar muitas coisas, abandonando princípios bíblicos. Mas, no entanto, amado, que nós, a Igreja Batista Independente de Pitangueiras, a primeira igreja batista independente de Pitangueiras, que nós venhamos continuar firmes na palavra do nosso Deus. Continuamos pregando a mesma palavra, já há 34 anos. Amém, irmãos? O mesmo evangelho. E nós não vamos arredar a pé. Vamos continuar pregando a palavra de Deus. A igreja vai continuar sendo fiel à palavra de Deus. Então, veja bem, nós precisamos, como igreja, né, levar este evangelho. Esse sermão de Pedro apresenta Cristo à multidão de acordo com as Escrituras. Ele apresenta a Jesus Cristo como sendo o servo sofredor, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele apresenta a Cristo Jesus como sendo aquele que tem poder sobre a morte, o Cristo ressurreto. Amém, irmãos? É esse o qual nós servimos. Amém ou não? O Cristo ressurreto. Nosso Deus, né, não está morto, pelo contrário, Ele vive eternamente. O evangelho de Pedro aqui pregado àquele povo mostra, né, o profeta semelhante a Moisés. Lembra, Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Jesus veio a este mundo para nos libertar da condenação do inferno, do poder do pecado, da presença do pecado. Amém, irmãos? Jesus veio para isso. O ministério atual do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 21, olha o que Pedro diz aí no verso 21, diz assim, o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Ou seja, o ministério hoje, atual de Cristo Jesus, ele está no céu. Amém, irmãos? O nosso Cristo está no céu. E ele está lá, ele intercede por nós. Amém, irmãos? Ele está lá preparando, como ele mesmo diz, preparando morada para cada um de nós. Amém, irmão? Tudo está preparado. Tudo está preparado. E ele ali está, né, cuidando da sua igreja, mesmo ali do trono celeste. E por fim, irmãos, Pedro mostra também o Cristo, né? Esse Cristo que voltará à sua segunda vinda. No versículo 20, ele diz assim, e enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Né? Esse mesmo Jesus, lembra? Na ascensão de Cristo, os anjos ali olham, aqueles discípulos olhando Jesus na sua ascensão, e aqueles anjos dizem àqueles discípulos, esse mesmo Jesus
que vós vedes, subindo ao céu, ele virá outra vez, assim como o céu o viste subir. E amado, é esse o evangelho que Pedro prega. É esse o evangelho que nós ainda pregamos, amém, irmãos? De um Cristo que morreu pelos nossos pecados, de um Cristo que ressuscitou vencendo a morte e que dá a todos quantos creem nele a vida eterna. Um Cristo que tem poder para libertar. Um Cristo que está à destra de Deus, sentado nas alturas ali, intercedendo por nós, trabalhando por nós. E este Cristo que em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Esse é o evangelho qual nós cremos. E que nós venhamos continuar pregando, levando este evangelho verdadeiro a todas as pessoas que estão à nossa volta. Porque este é o único evangelho que é verdadeiro e este é o único evangelho eficaz. O mundo, irmãos, a solução do mundo não é um governo que não seja corrupto, não é uma moeda forte, não é uma lei mais rígida. A solução para este mundo é Cristo Jesus. E é este evangelho eficaz, poderoso, que nós devemos pregar. Lembra, a eficácia deste evangelho fez com que mais de 2.000 almas se converteram. Capítulo 2, até aqui no capítulo 3, nós já vemos pelo menos 5.000 pessoas convertidas com a mesma pregação, o mesmo evangelho. Vamos colocar de pé, nós vamos orar, encerrando o culto nessa noite.